Fala, galera, ansiedade, sábado de carnaval, dia 14 de fevereiro, aí um sabadão de carnaval, começando aí os desfiles na Sapucaí. Na verdade já começaram ontem, né, pelo grupo de ouro. Hoje tem o segundo dia, aí amanhã já começa o grupo especial e aí por aí vai, blocos na Rio de Janeiro, por todas as partes. Pra quem é do carnaval como eu, vai pra rua, vai curtir. Pra quem gosta de ficar em casa, vai curtir também em casa, vendo um filmezinho, ou viajando, estando em um lugar mais calmo, mais tranquilo. Enfim, carnaval tá aí e Fluminense está parado no momento, mas segunda-feira de carnaval tem jogo. Fluminense vai pro Maracanã, estaremos lá no Maracanã para assistir Fluminense e Bangu pelas quartas de finais do Campeonato Carioca, aí nas finalistas do Campeonato Carioca. E aí a gente vai falar aqui uma série de coisas, né, incluindo isso daí. Começar aí, por exemplo, né, pelo Martinelli, né, que está sendo visado esses dias todos aí, Martinelli, né, 300 jogos do Martinelli com a camisa do Fluminense, um feito aí histórico para ele, para o clube, para todo mundo que participa. E hoje o Fluminense lançou, ontem lançou um vídeo lá na Flu TV, né, um vídeo muito emocionante, inclusive, falando dessa passagem, desse início, dessa chegada, né, desses momentos até hoje do Martinelli dentro do Fluminense. E assim, quem tem coração mole, meu irmão, não vai conseguir assistir esse vídeo sem chorar. Eu vou te falar que me emocionou muito. Ali a parte onde o pai dele começa a falar de todas as trajetórias do Martinelli dentro do Fluminense, né? Lembrando do momento em que teve que deixar o garoto Martinelli ainda ali com 17, 18 anos, se não me engano, se despedindo dele, tirando uma foto dele indo pro Fluminense, né? Para quem é pai, né? Eu sou pai aqui de 3, a gente sabe como é que é difícil a gente vivenciar esses momentos com os filhos. Então assim, foi um momento difícil pro pai dele, que não queria nem deixar o filho dele ir pro Fluminense, mas acabou deixando, e o Martinelli chegou hoje onde chegou. Martinelli hoje campeão da Libertadores, da Recopa, campeão carioca também, agora da Taça Guanabara, levantou até o troféu ali, né, junto com o Fábio, junto com os jogadores do Fluminense, se tornando um líder dentro desse grupo do Fluminense para esse ano de 2026. E por que não Martinelli possa ser capitão do Fluminense? Eu acho que seria até justo e merecido por tudo que ele tem feito nessa trajetória. É fato que já teve momentos do Martinelli que não foi tão bem assim. Eu mesmo já fui no Maracanã e já xinguei o Martinelli algumas vezes, mas dos últimos 1 ano e meio pra cá, o Martinelli tem uma crescente absurda. Tanto que a gente chama ele hoje de Chavinelli, a maioria da torcida chama assim, porque realmente ele está merecendo. E não só a gente está vendo isso, também como o Carlo Ancelotti está de olho nessa questão em Martinelli ir para a seleção brasileira. Até porque o jogador da seleção brasileira lá se machucou e vai abrir uma vaga nesses 2 amistosos agora de março, né, antes da Copa do Mundo, que pode sim ser Martinelli convocado. Até porque os últimos 2 jogos no Maracanã, o Ancelotti estava lá vendo, e os dois últimos jogos do Martinelli no Maracanã foram jogos excelentes. Então assim, deve ter chamado a atenção dele para alguma coisa. Rodrigo Caetano também tá ali junto com o Ancelotti, né, para poder ver essas coisas, e acho que vai falando no ouvido dele, ó, esse jogador assim, jogador assado. Então acho que há uma grande chance realmente do Martinelli ser convocado nesses amistosos agora, antes da Copa do Mundo, né, amistosos que vai ser nos Estados Unidos. O que é ruim pro Fluminense, que pode ser que desfoque o Fluminense em determinados momentos, mas se bem que uma data FIFA, provavelmente que vai parar. Então assim, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, Martinelli está merecendo e merecendo muito essa questão aí de seleção brasileira. Se não for para agora, né, porque acho muito difícil esse ciclo de 26, aí 6 meses ele caminhar, a não ser que tenha uma lesão muito grave, que o jogador seja cortado, aí você convoca o Martinelli. Mas para as próximas, né, para o próximo ciclo de Copa do Mundo, cara, que acho que é 2030, né, muito provável do Martinelli estar participando desse novo ciclo de Copa do Mundo aí na seleção brasileira. O que pode abrir um mercado que pra gente é ruim, né? Até porque o Fluminense acabou de renovar agora com o Martinelli até 2030, querendo aí que ficasse até 2050, assim como ele mesmo falou. Então assim, ele indo para a seleção vai ser mais visado, ele entrando em ciclo de Copa do Mundo de 2030 também vai ser mais visado. Enfim, ele já falou que por ele vive dentro do Fluminense, mas que também tem um sonho de um dia jogar na Europa. Eu só espero que esse sonho de Martinelli de jogar na Europa seja um sonho gigante, né? Não seja um sonho igual a esse outro aí que passou essa semana aí, e foi apresentado, inclusive a gente vai falar sobre isso.
que ele vá para um time grande, que vá para um Real Madrid, para um Barcelona, né, que ele saia do Fluminense para ir para um clube gigante, não para ir para um time aí que vai lutar pelo rebaixamento. Enfim, Martinelli é isso, a gente está de olho nesse jogador do Fluminense que está brilhando nessa temporada, está sendo diferencial e tomara que sim, que ele seja convocado para a seleção brasileira. Já falando aí, né, do Júlio Arias, que eu não queria falar, mas tem que falar, a entrevista dele é uma coisa assim devastadora, né? Assim, uma constrangedora, uma coisa bizarra. E eu só quero falar rápido aqui porque eu vi um corte aí nesses dias aí nas redes sociais de um flamenguista falando: pô, será que vocês não estão entendendo que o cara falou mal do Fluminense, que o cara quis zoar com a cara do Fluminense, né? Dizendo que se o único clube que abriu espaço para ele foi o Palmeiras, que no Palmeiras que ele vai ter chance de ser campeão. E eu entendi da mesma forma, tá? Eu queria dizer pra esse cara aí que fez esse vídeo, que eu não lembro o nome dele, depois vou dar os créditos aí, escrevendo aqui nos comentários, se possível, que eu concordo. O John Arias, ele foi pra uma entrevista totalmente bizarra, falando nada com nada, desconexo de tudo, porque ele não sabe onde que ele coloca a cara dele, essa é a grande verdade, né? Ele sai do Fluminense falando que só vai voltar pro Fluminense, e ele não volta pro Fluminense, vai pro Palmeiras. Ah, porque eu neguei o Flamengo. Meu irmão, não tem como a gente entender, né, o que passa na cabeça desse jogador. Mas assim, as falas dele são totalmente desconexas, né? Dizer que volta pro Palmeiras porque nem o Palmeiras que ele vai ser campeão. E ele foi o que no Fluminense, né? Os anos que ele passou dentro do Fluminense, ele foi campeão de uma Libertadores, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, em cima do maior rival, que considerado aí por muitos o maior elenco do Brasil, né? Foi campeão em cima deles. Fomos campeões da Libertadores, né? Aonde Palmeiras e Flamengo eram favoritos nesse ano, o Fluminense foi campeão. Fomos campeão da Recopa, tudo com ele jogando no Fluminense. Então assim, a fala assim totalmente desconexa, uma fala bizarra, né, do Júlio Arias, que realmente assim perdeu todas as como é que eu vou dizer, todo o meu carinho que eu tinha por esse jogador, cara. Assim, eu não quero ver ele tão cedo no Fluminense, talvez nunca mais. E assim, nunca mais é uma palavra muito forte, mas eu não quero ver ele tão cedo. E eu desejo tudo de errado caso dessa coisa no Palmeiras. Não quero nenhum mal dele, da família dele, tá? Não quero que ele se contunda, que fique machucado. Não é isso. Mas eu quero que dê tudo de errado. Todos os campeonatos que ele perca, que ele fique no banco, até que inclusive que o técnico lá, Abel, já falou que ninguém chega pegando camisa. Que seque aquele banco lá, esquente aquele banco por bastante tempo. E que não jogue nunca contra o Fluminense, né? Vai jogar, mas que jogar bem contra o Fluminense, que eu quero dizer. Então assim, quero tudo ter errado pra esse cara. E assim, é a última vez que realmente eu falo desse cara aqui. Outra questão aí, a saída do Lescano também está avisada aí pro Fortaleza. Já depois da saída do Fuentes, agora o Lescano pode ser o jogador que também está indo pro Fortaleza. Jogadores que não conseguiram ter espaço dentro do Fluminense, né? Até tiveram oportunidade, o Lescano muito pouco, na verdade. O Fuentes teve até mais oportunidade que ele e não conseguiu vingar. O Lescano agora tentou jogar início desse campeonato carioca aí, mas ainda não conseguiu engrenar. O Zobeldia, não sei, não deve ter gostado também. Enfim, um jogador que não agradou nenhum dos treinadores que passou jogou muito pouco, não sei se treinava bem, enfim, nenhum dos dois vai ficar. Lescano e La Vega. La Vega já tá jogando até bem lá no Curitiba e agora Lescano vai pro Fortaleza. A gente vai ver daqui a um ano se vai valer a pena retornar com esses jogadores, Fuentes e Lescano. Outra questão aí é a questão Boanga. A novela Boanga aparentemente ainda não está encerrada. O Fluminense, ele não se abdicou totalmente ainda da novela Boanga, que eu acho que é o certo se fazer. Ele deixou parado lá e está em busca de outros nomes dentro do mercado. Buscas até que a gente não está gostando desse Coelho aí, né? Que aparentemente está dando errado, porque o Fluminense tem que pagar aí a multa de 6 milhões lá para o time lá, e o Fluminense não quer pagar, e não deve pagar mesmo, porque esse jogador não deve vir. Esse jogador é um jogador que não faz gol, um jogador que não joga na posição de centroavante, é um jogador de ponta, e o Fluminense não precisa de jogador de ponta, que já tem um monte. O Fluminense precisa de um centroavante 9 que fique dentro da área. Boanga, esse jogador? Também não, mas o Boanga, assim como o Hulk, que também não era, são jogadores que têm mais qualidade de finalização, tem uma facilidade de fazer gol. Já esse Cueja, cara, o cara não faz gol nenhum, em 3 anos fez 22 gols, sei lá, alguma coisa assim bizarra assim. Então não vale a pena o Fluminense contratar esse jogador. Tomara que, assim, aparentemente está dando errado, e tomara que continue dando errado para ele não vir. Já a novela Boanga, como eu falei, parece estar estagnada, não está abandonada, né? O Fluminense ainda fica ali esperando um retorno do Los Angeles ou do próprio jogador que possa finalizar as questões, até porque o Fluminense fez tudo que o Los Angeles queria fazer.
todas as questões que o Los Angeles pediu, o Fluminense atendeu. A questão agora é eles tentarem achar um jogador que cubra a saída dele e que no mercado está difícil. Então o Fluminense está também procurando no mercado, caso a novela não dê certo realmente, tenha uma opção B, e acho que o Fluminense está no mercado buscando isso. Então vamos esperar para ver o que acontece com a novela Boando. Para finalizar o vídeo aqui, a questão agora é a máquina tricolor, né? O jornal argentino Olé elogiou o Fluminense nessa sequência absurda, né, de 15 jogos dentro de casa, e o Fluminense mandante vencendo todos os jogos dentro de casa. E para a mídia argentina, a máquina tricolor está brilhando. Convenhamos que não é para isso tudo. O Fluminense está jogando bem, o Zubeldia encaminhou o Fluminense está num momento muito bom, inclusive de sinergia com a torcida, uma coisa que eu não estava vendo no Maracanã, na arquibancada, está voltando a acontecer, e isso aconteceu em 2023 e a gente viu o que deu, né? Então tomara que essa sinergia continue, porque assim, com o Fluminense vencendo, a torcida vai apoiando, cara. O negócio é aqueles jogadores, aqueles jogos bizarros do Renato Gaúcho, do Mano Menezes, que a gente tinha pavor de ir no Maracanã, tinha medo de assistir jogo, tinha nojo, inclusive, de ficar vendo na arquibancada jogando com 3 volantes, um time que não fazia gol, um time que não atacava, diferentemente hoje, do Zubeldia, que tem aparentemente o controle das ações dentro do Fluminense. E isso traz a torcida do Fluminense de novo para o Maracanã, traz de novo a torcida gritando, traz de novo a torcida cantando, traz a sinergia, o que faz levar o Fluminense a vencer todos esses jogos dentro do Maracanã. Então assim, não é ainda uma máquina tricolor, até porque a gente não bateu assim um grande título para ser campeão, até porque estamos no início da temporada. Mas hoje o Fluminense é o time que pode fazer frente sim com esses grandes dentro do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores, né? Se tem um time que pode bater de frente aí com o Flamengo, com o Palmeiras, Grêmio, Atlético, sei lá, ou River, ou Boca, hoje é o Fluminense. Claro que pode melhorar com a chegada de um centroavante, de um zagueiro que a gente precisa, a diretoria tem que buscar isso, ficaria ainda melhor. Então assim, o Fluminense tem essa tendência a inclusive a melhorar dentro dessa janela de transferência e dentro desse ano de 26. É claro que é muito cedo para a gente falar que a gente vai bater campeão em tudo, que a gente vai atropelar todo mundo, e eu acho que nem é isso. Mas o Fluminense hoje é um time que pode sim fazer frente com os outros grandes clubes dentro do campeonato. Só que é aquilo, né? Na Argentina a gente é reconhecido como uma máquina, né? Mas aqui dentro do Brasil nem pouco se fala. Inclusive a mídia lá do Sport TV de novo, né? Mais uma vez desdenhando da situação do Fluminense. A jornalista lá na Cazé TV até falou isso, né? Que a mídia tem uma certa displicência em falar do Fluminense. Não é, cara. Esses caras eles não gostam de jeito nenhum de falar bem do Fluminense. E eles têm uma urticária quando o Fluminense está bem. Quando o Fluminense bate campeão, quando o Fluminense está vencendo, eles não conseguem elogiar o Fluminense. É fato que se tivesse o time aí do Remo ganhando 15 rodadas dentro de Maracanã sem perder, ou tivesse uma sequência absurda, o que eles estariam falando desses caras fazendo essa sequência é coisa absurda, assim, de notícia que ia estar rolando. Mas como é o Fluminense, pouco se fala. No Sport TV o cara inclusive desdenhou, falando que mas aí não quer dizer nada. Claro que quer dizer muita coisa, até porque teve clássicos nesse momento, a gente vencendo clássicos dentro do Maracanã. Então assim, é um momento muito bom do Fluminense, com torcida, com o treinador, com os jogadores, o clima parece estar muito bom. Falta ainda só a chegada desse camisa 9. O gol que o John Kennedy perdeu, inclusive, nessa semana aí, é absurdo, não pode perder aquele gol. Então precisa de um atacante que finalize. Então assim, falta, né, essa sinergia do atacante. Chegando isso, talvez o Fluminense brilhe ainda mais. E aí fica dor de cotovelo dos caras, mano. É isso, eles ficam revoltados quando o Fluminense tá bem. E aí daqui a pouco vão começar a plantar notícia falando que aconteceu alguma coisa de ruim, porque aí a notícia ruim é que faz eles crescerem dentro da Fla-Press. Agora, a notícia boa, quando o Fluminense está vencendo, quando o Fluminense vence clássico, quando ganhar Fla-Flu é normal, ninguém fala. Então, galera, eu te peço aí, se inscreva aqui no canal Cerro Flu, deixa o like aqui nesse canal. Por favor, se inscreva, o canal tá crescendo, mas eu preciso bater as metas aqui. Peço aí que você se inscreva. Encaminhe esse vídeo aqui para grupos de Fluminense aí dentro do WhatsApp, para ajudar a crescer e a divulgar aqui o canal. Até a próxima, bom carnaval, e segunda-feira temos aí, na segunda-feira, Fluminense e Bangu, Maracanã. Beleza? Seriedade, até o próximo vídeo.